Saudações em Cristo, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta, um programa que está repaginado, formato podcast, e como sempre trazemos um tema bem interessante, baseado nas Escrituras, para que possamos conversar com os nossos convidados e também para que vocês sejam edificados, tá bom? E hoje nós temos um programa muito edificante, o tema é o pastor e a sua vida devocional. E eu convidei duas pessoas de Deus, o querido pastor Wellington Andrade, ele que é pastor da Igreja Batista Filadélfia, ali em Jacobina, não é? E também convidei o apóstolo Wilson Dias, esse homem de Deus que eu aprendi a amar e a respeitar profundamente. Ele que é pastor da Igreja Apostólica Grão de Mostarda, ele também é um oficial da reserva, um militar da reserva. Fica à vontade, pastor Wellington, para saudar os nossos telespectadores. A graça e a paz a todos, internautas, Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor Emerson, muito obrigado pelo convite, apóstolo Wilson, nosso amado Arcivaldo, que está aqui, né, na gravação desse programa. Não vou explicar porque o nome é peixe, porque demora muito, né? O pessoal sempre quer saber. Mas eu quero louvar a Deus, pastor Emerson, por essa iniciativa, amém, por esse tema, né, o pastor e a vida devocional. Sim. Porque eu sou um pastor que desaprendi a orar, desaprendi a devocionalidade. Imagine. E eu desaprendi aonde? No ministério. Eu desaprendi no ministério, fazendo para Deus, fazendo. Né? Às vezes a gente está fazendo, né? E o chamado não é para fazer antes de estar. Primeiro nós temos que estar. E só fazer por causa do estar. Então, porque eu estou com Deus, então é estando com Ele que eu ouço Ele e eu obedeço. Vou fazer porque estive com Ele. A Bíblia fala, Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Jesus só fazia o que via o Pai fazer. João 5,19. Então eu louvo a Deus porque o Senhor me deu a oportunidade de corrigir essa rota, né, no meu ministério. Estava fazendo muito e chegou um determinado momento que eu tive que parar para rever isso aí. E não parei porque quis não, viu? Parei por causa de uma situação muito complicada que aqui a gente pode falar sobre essa situação. Maravilha, maravilha, pastor Wellington. Apóstolo Wilson Dias, é um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade para saudar os nossos telespectadores. Amém. A satisfação é muito grande. Quando eu recebi o convite, né, fiquei maravilhado. Quando eu soube com quem está conosco, aí eu digo, não, aí é em duplicidade, né? É a bênção em duplicidade, né? Eu estou muito feliz, nós consegui rever o Arcivaldo também, que há tanto tempo que a gente não se via, né? Um ambiente maravilhoso e é uma grande oportunidade que eu tenho a agradecer a Deus. Tenho certeza que antes que nós venhamos aqui abençoar quem vai nos assistir, nós estaremos sendo abençoados primeiro. Amém. Porque o tema é muito gratificante e é algo que o pastor precisa e muitos não estão enxergando que precisam. Né? Então, quero aqui desejar a paz do Senhor a todos que vão estar nos ouvindo e esperamos ser canal de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Olá, meus queridos irmãos do programa Visão Aberta, meu querido pastor Emerson Dantas. Que alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu sou o pastor Fabrício Freitas, da Junta de Missões Nacionais, e que alegria poder participar deste programa, principalmente com um tema tão importante quanto esse, o pastor e a vida devocional. Gosto de pensar nesse tema muito além do pastor. Gosto de pensar nesse tema como o discípulo de Jesus e a vida devocional. O pastor, antes de ser pastor, ele é um discípulo. E o nosso grande desafio todos os dias é a alimentação. A alimentação espiritual. Agora, na pandemia, isso ficou muito claro. Quem de fato estava apenas acostumados a se alimentar a partir da estrutura dominical e quem tinha uma vida devocional diária. Nosso desafio todos os dias é termos um encontro pessoal com o Senhor, à luz da palavra de Deus e da oração, de um tempo a sós com Deus. Num tempo em que nós e nossas agendas são tão cheias, parar
e buscar ouvir ao Senhor no meio de tantas vozes é o nosso grande desafio. Mas antes de desafio, é uma grande oportunidade de nos encontrarmos todos os dias com o Senhor. Deus abençoe. Que bom poder participar deste programa. Muito bem, amados, uma vez que os nossos convidados já cumprimentaram os nossos queridos telespectadores, nós iremos começar esse bate-bola, esse bate-papo, e é um tema aparentemente simples, mas de muita importância. Nós temos visto nos últimos anos a grande quantidade de colegas nossos, de pastores, que têm se suicidado, não é? E nós sabemos que isso acontece por uma gama de fatores. Mas eu penso que um deles seja por causa do ativismo ministerial, como falou bem o pastor Wellington Peixe aqui no início, o ativismo ministerial. A gente se torna profissionais da Bíblia, profissionais do púlpito, muitas vezes levamos palavras super edificantes, mas nós mesmos estamos como que mortos, não é? Espiritualmente. Então, eu queria que agora o apóstolo Wilson Dias ficasse à vontade, não é? Para poder compartilhar conosco da sua experiência também, não é? E da importância da devocional. A devocional é importante, apóstolo? A devocional ela é uma necessidade, vamos dizer assim, sine qua non, né? É uma coisa que você não pode viver sem fazer, ou seja, sem estar, melhor dizendo, como eu estava falando aqui, o pastor Wellington. É o seu momento com Deus, né? É aquele momento, mas que momento? Aquele momento particular. Porque muitas vezes a gente, no ativismo, a gente fala com Deus, Deus fala conosco e a gente não ouve, por causa do ativismo. Você está naquela correria, eu estou falando, gente, como a gente está trabalhando, a igreja do Senhor nunca trabalhou tanto, pastor Wellington, tanto, mas vamos ver o resultado. Não tem resultado. Não tem resultado. Trabalhando muito e produzindo pouco. E eu estava no templo, num momento devocional com Deus, não murmurando pela missão que Ele me deu. Eu sou muito grato a Deus pela missão, até porque eu costumo sempre dizer que o ministério é um cargo de confiança, né? Então nós não somos qualquer um, porque o próprio Deus confiou um ministério a cada um de nós, né? Então um ministério, um cargo de confiança no reino de Deus. E eu estava falando assim na minha devoção, eu disse, como que saudade do tempo de guerreiro de oração. Porque você vai passando, aí sai de guerreiro de oração, você vem para o diaconato. Eu passei por todos esses degraus, né? De diaconato, depois missão, depois aí sala de aula, depois pastorado, depois o episcopado. E aí, pela graça e misericórdia de Deus, veio também a missão apostólica. Mas aí você começa a se envolver com a obra, né? E vai faltando tempo para o dono da obra, né? Então é necessário, você que está me ouvindo, você que é ovelha, você que é ovelha e que já é um pastor, que já é um bispo, que já é um apóstolo, independente do título, nós precisamos estar verdadeiramente com Deus para depois fazer o que Deus quer que a gente faça. Como é que você vai fazer algo sem primeiro você ouvir o que tem que fazer? Não é isso? Sem dúvida. É aquela velha história, né, de Marta e Maria. E ele falou uma coisa, Peixe, que eu gostaria que, se possível, você abordasse também na sua fala. Ele falou que muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas e com poucos frutos. E eu penso que muitas vezes nós, pastores, corremos esse risco de estarmos como uma figueira infrutífera, né? Fazendo muitos eventos, inclusive para os próprios crentes, e a gente acaba pegando uma estafa, né, sem que venham os frutos. Por quê? Porque a gente tem feito apenas para a igreja. Mas, enfim, fica à vontade, pastor Wellington. Eu creio que o erro nosso como pastor é nos sentir competentes para esta obra. Então, quando um pastor se sente competente para o ministério dele está acabado. Nós somos totalmente incompetentes. Tu pode fazer o teu melhor, eu posso fazer o meu melhor, mas o meu melhor e o teu melhor não basta. Nós não podemos ministrar apenas na energia humana. Nós não podemos ministrar apenas na habilidade humana, no preparo humano. O preparo humano é o preparo humano. E eu não estou aqui defendendo que não haja esse preparo, né? O pastor ele não deve ser preguiçoso. Então ele deve fazer tudo, né? Deve afiar a ferramenta. Mas o ministério, se é a unção de Deus,
ele está falido, totalmente falido. É uma falência total. Então, o Senhor Deus, quando Zorobabel tentou construir o segundo templo lá, com as suas forças, 17 anos, e Deus mandou um recado para ele: olha, Zacarias, diga para ele que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Ministério é isto. Jesus disse: olha, não saiam de Jerusalém, não preguem, não abram escola bíblica dominical, não abram células, não façam nada, sem que primeiro do alto vocês sejais revestidos de poder. E esse revestir-se de poder é justamente a nossa comunhão com Deus, né? É o nosso estar com Deus. Eu, quando estou com Deus, eu não estou como apertando o botão para que as coisas funcionem. É porque eu preciso realmente estar com Ele. A minha vida é estar com Deus. Eu preciso estar com Ele. Independente de qualquer coisa, primeiro estar com Ele. Por quê, pastor Emerson? Eu digo sempre que uma ideia de Deus vale mais do que 1000 ideias humanas. Estamos fazendo um monte de coisa que Deus não mandou fazer. Quando Deus deu a ordem para fazer a arca, tinha tudo de forma exata. Quando Ele deu para fazer o tabernáculo, tinha tudo, um modelo segundo aquilo que agradava ao Senhor. Então, muitas vezes estamos fazendo muita coisa, mas não estamos em sintonia com aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Então, não é pelo muito fazer, é pelo muito ouvir e obedecer. Eu tenho que parar para ouvir a Deus. Se eu não ouvir a Deus, meu ministério será um fracasso, uma falência. E aqui eu não estou dizendo que ministério é apenas espinho, né? Eu questiono esse pastor que diz ministério espinhoso, ministério espinhoso. A vida toda, você conhece o homem, 10 anos, 20 anos, ministério espinhoso. Não, a Bíblia fala que no chamado de Deus a Moisés, ele viu uma sarça. Naquela sarça tinha espinho, sim, mas tinha fogo. Então ministério não é só espinho, ministério é fogo, é paixão, é graça de Deus. Então nós nos sentimos acesos quando nós fazemos aquilo que Deus mandou a gente fazer. Agora, quando a gente se desliga dele, se acha competente, né, se acha capaz, confia na nossa habilidade, no nosso preparo, que é bom, mas a gente não pode depender dele. A gente tem que colocar tudo isso aos pés de Cristo. E quando a gente coloca aos pés de Cristo, e ainda que a gente aprenda com toda a nossa experiência, porque é boa a experiência, ela pode ser desagradável, mas ela pode ser muito agradável. Mas ainda que a gente aprenda com toda a nossa experiência, a experiência não basta. Nunca vai chegar um momento na nossa vida espiritual que a gente vai dizer assim: eu não preciso mais orar, eu não preciso mais estar com Deus. O maná que o Senhor enviava não era mensal, não era semanal, não era bimestral, não era anual, o maná diário. Então nós precisamos ter esse encontro diário com o Senhor, e assim tudo flui, tudo flui. Ainda que para os homens eles não vejam assim, mas o importante é a nossa intimidade com o Senhor, e tudo fluirá quando nós estamos ligados a Ele. Maravilha, pastor Wellington, ainda continuando contigo, depois a gente também vai ver o apóstolo Wilson. O interessante é que o próprio Jesus, sendo ele o próprio Deus, né, ele tinha os seus momentos a sós com Deus. Sim. Quer dizer, como é que o Deus Filho precisa de momento devocional, não é? Ele vai orar dele para ele mesmo, e a Bíblia vai deixar bem claro que ele fazia isso de uma forma que os outros pudessem vir. Sim. Não é? Como que assim fosse para realmente discipulá-los, estimulá-los a fazer da mesma forma. Sim. Então, quer dizer, é uma lição muito grande que a gente tem. Se o próprio Deus, vestido de homem, ele tinha seus momentos a sós, né? O Deus Filho tinha os seus momentos a sós com o Deus Pai, né? Sobretudo momentos de oração, e fazia isso para que os outros pudessem vir e também imitá-lo. E muitos de nós, muitas vezes, abrimos mão disso, e a gente corre um outro perigo. Às vezes a gente até para poder, não é nem orar, para ler a Bíblia, mas é ler a Bíblia com o intuito de preparar um sermão. Sim. Não é? Ou seja, uma coisa extremamente técnica, não é? Sem o óleo, e a gente acaba se tornando uma enciclopédia teológica ambulante, mas espiritualmente falando, estamos aquém daquilo que Deus espera, pastor Wellington. Sim, eu lembro quando eu vim pastorear na Igreja Batista Central, aqui em Feira, onde eu passei 24 anos, eu cheguei na casa pastoral, a casa não tinha ninguém, um pastor tinha morado, e eu fui ver essa casa, me deram a chave, e eu abri enquanto o pessoal vinha com a chave, né, porque me deram só a chave do portão. Aí eu abri e fiquei esperando, né, ali no hall da casa,
e enquanto a pessoa vinha com a chave da casa. Aí eu lembro que chegando, peguei a torneira, tinha uma torneira no quintal, e eu fui ligar. Quando eu liguei a torneira, tinha um bolo de ferrugem na boca da torneira. Quando eu liguei, aí para minha surpresa começou assim aquele chiado, né? O vento, aí daqui a pouco aquela explosão de água. Na hora Deus ministrou meu coração, nunca esqueça isso. O Senhor disse assim, olha, muitas vezes você é essa torneira enferrujada, ainda que tenha ferrugem, ainda sai água. Então aquela torneira, ela poderia fluir muito mais. Ela tinha um bolo de ferrugem logo na saída, mas mesmo assim saiu água. Quer dizer, o Senhor quer tirar essa ferrugem de nós. Às vezes, mesmo enferrujado, a gente ainda passa água, mas o Senhor Deus quer desobstruir totalmente. Verdade. E esse desobstruir vem da nossa comunhão com Deus. A gente hoje inventou uma desculpa, pastor Emerson e pastor Wilson. A gente inventou a desculpa que o que vale é tempo de qualidade. Como se o tempo de qualidade pudesse agora tirar o tempo de quantidade. Porque quando Jesus ele reclama com os discípulos, ele reclama sobre quantidade. Jesus disse, vocês não podem orar comigo nem 1 hora. E aí ele está falando de quantidade. 1 hora. Só que hoje a gente está pronto, eu não sei ainda se lançaram ainda. Sim. Né, o devocional, né, o devocional minuto. Né, o devocional minuto. Então tem um devocional com Deus em 1 minuto. Porque tudo hoje é com muita pressa, né? Sim. A pressa, o ruído, o barulho, a multidão. E eu lembro, pastor, que foi assim, no ministério mesmo, que chegou um tempo que eu não percebia mais, que eu já estava desligado da fonte. Eu orava, mas existe uma oração chamada oração suficiente. A oração suficiente é a oração que um pastor deve orar. Nós não podemos orar como os irmãos da igreja. Nós temos o tempo dedicado para isso. A gente tem que passar mais tempo em oração. E muitas vezes a gente está orando como os irmãos estão orando. Então, chegou um tempo na minha vida que eu desaprendi fazendo para Deus. Era muita coisa, era muita reunião, orava, mas a oração sempre em equipe. Né? Tantas atividades da igreja e não tinha mais esse tempo de orar. Então foi quando eu fui atingido por uma fadiga adrenal, onde fui ter que ir para psiquiatra e lá tomando coquetéis, dormindo, acordando 4 horas da tarde todo dia, acordava, comia e voltava a dormir. E hibernei como urso. Aí o Senhor, quando eu voltei, depois de um tempo, quando eu voltei a ministrar, eu comecei a ministrar para pastores e eu dizia, irmãos, eu tive um cansaço mental e físico. Eu tive um cansaço mental e físico. Tanto é que eu estava pregando, aí o Senhor me repreendeu. O Senhor disse assim, não, o seu cansaço não foi só físico e mental, o seu cansaço foi espiritual. Você estava ministrando sem o meu poder, porque poder se perde. Quando Jesus foi tocado por aquela mulher hemorrágica, a Bíblia diz que saiu o poder dele. Saiu o poder e é por isso que ele tinha que buscar mais poder. Ele era Jesus, sim, mas ele não ministrou na força inerente. Ele ministrou na força do Espírito. Tanto é que quando ele começou o ministério dele, ele leu Lucas capítulo 4, né? Em Lucas 4 ele leu Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele ministrou na força do Espírito, não foi na sua força inerente. Então, o poder saía dele e é por isso que ele tinha que retornar. Então, quanto mais nós não temos poder. O poder para o ministério não é nosso. Por isso que eu digo que nós somos totalmente incompetentes. E que bom, pastor Emerson, quando tu se sente assim, incompetente. Quando nós nos sentimos assim incompetentes, porque nós vamos buscar a competência dele, nós vamos buscar a capacitação dele, e aí tudo muda, tudo é diferente. Então eu louvo a Deus pelo que eu passei, porque eu reaprendi aquilo que eu não deveria ter desaprendido, que foi a minha devocional com Deus. Maravilha, que palavra muito forte, não é, apóstolo? E eu acho interessante que assim, todos nós, em um momento ou em outro, passaremos por isso. Eu penso que aquele pastor que diz que desde que foi consagrado, não é, até o dia de hoje, nunca passou por uma crise ministerial, um momento de esfriamento espiritual. Se houver alguém que fale assim, dessa forma, eu quero aplaudir, eu quero parabenizar. Mas comigo nunca foi assim. Há momentos difíceis, já passei por uma depressão muito forte, né? Uma depressão muito forte porque o ministério realmente traz consigo algumas exigências, né? Acarreta preocupações. E eu já subi em púlpito para pregar, compartilhar uma palavra de esperança, e depois eu saía do púlpito correndo para que ninguém me parasse para conversar comigo, porque eu estava como um barril de pólvora, eu podia explodir com qualquer pessoa, e eu pegava a minha moto, voltava para casa, entrava no meu quarto, me deitava, botava a coberta por cima e ficava ali sozinho, e minha esposa às vezes entrava, ela olhava para mim
e eu meneava a cabeça dizendo assim, agora eu não quero a presença de ninguém, não é? Porque só eu e Deus sabíamos do que eu estava passando por causa exatamente das responsabilidades e muitas vezes por querer resolver as coisas sem ser pela unção do Espírito Santo. Não é? E muitas vezes alguns colegas nossos esboçam reações diferentes, né? Estranhas, e muitas vezes a gente demoniza. Sim. Em vez da gente se aproximar e perguntar o que está acontecendo com o colega, muitas vezes a gente vai para o canto, se reúne com mais 2 ou 3 e começamos a meter o pau, né? E eu creio que não é dessa forma, né? A gente precisa olhar mais com os olhos de Cristo, né? Então, apóstolo, a palavra do pastor Wellington foi maravilhosa e com certeza o senhor tem também algumas coisas a compartilhar conosco, mas eu queria também acrescentar um outro elemento nisso aí. Para nós que vivemos em tempo integral no ministério, não é? Já é difícil, imagine aqueles pastores que ainda trabalham também no secular. Que é o meu caso, né? Muito bem, então fica à vontade para falar sobre isso. Na realidade, Deus tem sido assim muito maravilhoso comigo, né? Realmente eu não vivo não sobrevivo do ministério, né? Ou seja, a minha subsistência não vem do ministério. Eu vivo para o ministério, mas Deus supre a minha necessidade de outra forma. Eu sou corretor de seguros também, e eu, apaixonado pela obra, eu digo, Senhor, tu me arruma alguém aqui para cuidar, né, da empresa, para que eu possa fazer a tua obra. E aí foi com meu filho, né? Agora eu estou aqui porque ele está lá, provisão de Deus, né? E aí meu filho chegou e disse, pai, eu estou querendo fazer faculdade. Eu digo, maravilha, meu filho. Que área você quer fazer? Ele disse, administração, né? O que é que o senhor acha? Eu digo, não, isso é a provisão de Deus. Só pode ser. Eu digo, filho, é o seguinte, como tu é jovem, você já está comigo aqui na corretora de seguro, já está comigo aqui na empresa, eu acho que você deve fazer primeiro o curso de corretor, tá? E depois você faz o curso de administrador na faculdade. Pai, tá bom, então eu vou fazer. Fez o curso de corretor e hoje eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, né? E agora ele está lá estudando para fazer a faculdade dele. Então, Deus, esse é que é o momento que a gente precisa valorizar, né? O tempo devocional, né? O próprio Jesus, ele tinha seu tempo devocional. Eu entendo que Abraão, na caminhada de 25 anos, a Bíblia diz que ele parava e levantava um altar para Deus, né? Aí chegou ali, o momento estava difícil, esse levantar do altar, eu entendo como um momento devocional dele com Deus. Jacó também teve seu momento devocional, sim, com Deus, tanto indo para lá bom como voltando, né? Teve um momento, a gente precisa desse momento. E tantos outros, né, que estão aí na Bíblia, Eliseu só vivia no monte, tempo devocional dele. Jesus nos ensina, né, indo para o seu momento devocional. Ele vai aqui até no livro de Mateus, capítulo 6, versículo dos 5 ao 8, ele vem ensinando como fazer, né? Como você deve orar. É que ele cita o quarto, mas não pode ser no monte, pode ser numa árvore, contanto que você está ali buscando, não precisa ouvir Deus. Eu quero contar aqui uma experiência, pastor Peixe, que nós tivemos. Eu estava naquele momento, será que Deus está comigo mesmo? Eu estou sentindo vazio, né? Se eu estou assim, não, se é alguém que não passou, né, me fale. Eu vou dizer assim, se você não passou ainda, você vai passar. Porque não tá, se você está naquela caminhada, é isso, a gente escolheu seguir a Cristo. Sim. Cristo passou por isso, né? Cristo suou sangue, né? Então ele passou por isso, nós vamos passar também, né? Então não tem para onde correr, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nossas vidas quando isso acontecer. Então eu estava nessa situação quando houve um congresso aqui na Igreja Betânia com o apóstolo Edilson de Conquista. Ele veio e ali ele trouxe um livro, chamado livro Mergulhados na Presença. Eu comprei aquele livro. E digo, vou fazer esse exercício. Então eu escolhi toda quinta-feira. Toda quinta-feira eu ia para dentro do templo, trancava no gabinete, ali era eu e Deus. Quem está me ouvindo, não pense que a coisa vai acontecer assim, não. Ó. Não é. Você tem que perseverar. Você tem que continuar buscando. E aquele que busca, encontra. Passou a primeira semana, nada. Segunda, terceira, eu já estava... Deus não quer largar comigo, não. Quando chegou na quinta semana, ele me levou, meus 4 anos de idade, quando eu passei a me entender por gente. E ele me trouxe passo a passo. Nessa caminhada, nesse passo a passo, teve livramento de morte, inclusive.
até chegar ao apostolado, não, ao episcopado, ainda não tinha recebido a unção apostólica. Aí o Senhor disse, está vendo como eu cuido de você? Aí eu comecei a chorar na presença. Não tem coisa melhor que a gente chorar. Quando você conseguir chorar na presença de Deus, aí você está naquela coisa maravilhosa do seu devocional. Né? E aí eu comecei a chorar e digo, rapaz, como Deus é lindo. Humanamente eu não sou nada. Mas Deus me trouxe até aqui, de um ranchinho de Taipa, até chegar aqui. Hoje, para a glória de Deus, eu moro numa casa que o meu quarto é maior do que uma casa que eu já morei. Mas me trouxe passando por todos os pontos nessa devocional que a gente estava com ele. Foi um momento maravilhoso, né? Temos tantos aqui, mas o tempo não é suficiente. A gente vai ter outras oportunidades que a gente vai prestar. Mas tem algo que o senhor falou aí, pastor Emerson, que é importante para que isso aconteça. Porque eu cheguei a esse livro, porque eu cheguei a esse momento tão maravilhoso com Deus, porque teve alguém que chegou ali e falou de experiência dele também. Ele conta a experiência dele, né? E aquilo eu entendi como um momento onde ele estava sendo para nós ali, não só para mim, mas todos que estavam naquela sala aí, como um mentor. E nós temos encontrado na caminhada, Deus tem algo no meu ministério de estar sempre na liderança de grupos. Não é que eu procuro, ele me coloca. E a gente percebe que há muitos colegas que são bênçãos, que são pessoas maravilhosas, mas que não estão enxergando a necessidade do momento de estar com Deus. Até porque aqui também no capítulo 5, né, que fala aqui exatamente dos discípulos, Deus ensinando para os discípulos que eles são a luz do mundo. Se nós não tivermos essa devocional com Deus, pastor Wellington, o senhor que passou por essa situação, eu passei de forma diferente, mas Deus tem um propósito em tudo. A gente vai ver que se você não tiver essa devocional com Deus, como é que você vai se apresentar como uma luz para os outros? Porque a devocional ela é individual, mas também para um coletivo. Então é o momento em que nós nos alimentamos, nós passamos o tempo todo alimentando os outros e esquecemos de que nós precisamos nos alimentar. Normalmente, quando eu falo desse assunto, eu cito como exemplo aquele esporte, a Fórmula 1. A Fórmula 1, nós temos várias escuderias. E temos aquelas mais potentes, que é a McLaren, que é a Ferrari. Mas também tem aquelas que estão ali só para completar o time, né? O grupo, né? Mas se o carro da McLaren, se o carro da Ferrari não parar para fazer o pit stop, aquele que vem por último e fez o pit stop vai passá-lo porque vai faltar o combustível. E muitas vezes nós nos encontramos faltando esse combustível. Verdade. Eu costumo até falar uma palavra, parece pejorativa, mas não foi isso que o meu pai, o meu mentor na fé, o apóstolo Ronaldo falou. Não foi pejorativo. Foi uma forma dele ilustrar, né? Que ele citou, ele estava palestrando para alguns pastores e disse para a gente não estar fazendo mensagens nas coxas. Quando fala mensagem nas coxas, não é pejorativo, é você chegar correndo, botar a Bíblia na perna, de última hora, e ali está preparando a mensagem. Sim. Que alimento é esse que vai chegar para as ovelhas? Eu acho que vai chegar um capim meio seco. Né? E ela precisa de um alimento verdinho, né? Gostoso, saudável. Perfeito. Então, eu vejo isso muito importante. Amém. Cada um que está nos ouvindo agora, isso não é para o pastor só não, isso é para a ovelha, isso é para o missionário, depende do cargo, o diácono, todos nós precisamos estar com Deus. Num momento como esse que o Senhor nos ensina aqui, entra no teu quarto, fecha a porta por trás de ti, né? E fala em secreto com Ele. E em secreto Ele vai te ouvir. Por quê? Porque é um momento seu. Dali você vai sair com algo para alguém. Perfeito. Também. Mas é um momento seu com Deus. Verdade. Com certeza, apóstolo. E já estamos chegando ao final, não é? Do nosso programa, passa rápido. Mas eu queria que o pastor Wellington, de uma forma assim breve, também dissesse para a gente sobre um elemento que é importante para a devocional do pastor, que algumas pessoas reputam como não bíblica, né? Que é o jejum.
Sim. O jejum, ele é também muito importante, né? Um outro elemento que você pode associar à oração e ao estudo da palavra é o jejum. E, enfim, pastor Wellington, o que dizer também desse elemento que é tão importante? Jesus, ele sempre, quando falava de oração, estava associado ao jejum, né? Porque quando nós estamos jejuando, abre um nervo de sensibilidade em nós. A gente fica mais sensível, né? Então, quando eu jejuo, na verdade, eu estou dizendo que as prioridades de Deus, elas vêm primeiro. Então, é pelos interesses de Cristo, mais do que os meus interesses. Né? Não é você dizer que é apenas o jejum. Né? Nós temos diversas práticas devocionais. Né? Uma delas é o jejum. E que hoje a gente fala muito em oração, mas o jejum em alguns ambientes é uma prática esquecida. Sim. Mas uma prática que abre uma sensibilidade espiritual. Sim. Naquele que jejua, incrível. Verdade. Né? Você fica mais sensível para ouvir a voz de Deus, porque está faltando algo que é material no seu corpo, né? E você se abre para o espiritual. Agora, claro que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque tem pessoas que às vezes vão nessa vontade de jejuar e ouve alguém lá que jejuou 3 dias, outros 7. Eu já vi pessoas que dizem que jejuaram 40 dias na água, né? Como o líder, né? E pastor John Maxwell, ele fala que fez o jejum bíblico sobrenatural, 40 dias, né? Como Elias fez, como Jesus fez. Então, assim, eu só faço essa observação porque, pastor Anderson, quando eu me converti, depois de 1 ano e meio, eu me envolvi muito, né? Com esse meio, assim, que buscava muito essas questões, essas práticas espirituais, né, para um fortalecimento em Deus. E eu lembro de uma jovem, e esta jovem, ela foi fazer um jejum, e ela não, era um jejum prolongado, e o estômago dela fechou. O estômago dela fechou. Essa menina chegou a pesar 40 e poucos quilos, ela é uma jovem já. Olha aí. E teve que ir, na época, ela saiu de Cícero Dantas, foi fazer um tratamento em Aracaju. Esse Cícero Dantas não, Adustina, ela era de Adustina. E ela foi fazer um tratamento em Aracaju, por causa dessa questão, né? Que ela não tinha orientações. Sim. Então tem toda uma questão também para a Sim. gente jejuar, né? Que a gente tem que saber. E o próprio Deus, lá em Isaías 58, ele disse que não é só um jejum de comida, né? Ele disse que é um jejum de veneno. Ele disse assim: olha, vocês que ficam jejuando e ficam me perguntando, ó Senhor, por que jejuamos nós? E o Senhor não nos responde. O Senhor disse: será esse o jejum que eu pedi? Que você deixe de comer? Então, ao invés de você deixar de comer, coma a sua comida. Né? O jejum que eu quero é que você desate a atadura do oprimido, que você reparta a tua comida com quem não tem. Esse é o jejum que eu quero. Quer dizer, um jejum também de maldade, né? Porque às vezes a gente só faz um jejum da comida, mas não faz um jejum de maldade, não faz um jejum de pecado. Então isso não adianta. Então, pastor Emerson, essa questão do jejum, ela não está desassociada da oração. Né? Então é também uma prática que deve ser usada na nossa devocionalidade, e sempre que a usarmos, nós vamos ter um nervo de sensibilidade aberto, né, para a gente entender mais claramente a voz de Deus. A gente não pode perder isso. Como também, vocês falaram aí da mentoria, o Eugene Peterson, que é um grande escritor, né, foi um grande escritor, partiu para o Senhor, ele dizia assim: olha, a amizade espiritual é tão importante como orar e jejuar. A amizade espiritual é tão importante como orar e jejuar. E essa amizade de mentor, onde é um discípulo mais maduro, né, não pode ser alguém no mesmo nível que você, o mentor, ele tem que estar um passo à frente. Né? E o mentor, ele não quer saber apenas de desempenho. O mentor, ele cuida das coisas do coração. Quando você está lá querendo mostrar que você é o top de linha, o top 10, o mentor diz: e como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua esposa? Como é que estão os teus filhos? Esse é um mentor, não é um coach. Né? Não é um coach, é diferente. É bem diferente. Muito bem. E, infelizmente, chegamos ao final. Mas como assim? Explica essa situação aqui, eu quero entender. Já estamos, assim, quase no final do nosso programa. E eu havia falado para vocês também sobre a depressão, né, que nós passamos, mas eu passei também por um outro quadro. Eu penso que muitas vezes a gente chega a esses quadros exatamente por ausência de busca. Não é? Exatamente essa afiança na própria competência muitas vezes nos leva a nos emanciparmos de Deus, e isso acaba acarretando inclusive também algumas doenças. E além da depressão, eu também tive a chamada herpes zoster, não é? E quando eu cheguei no médico, que ele me falou que era herpes zoster, eu associei logo com as ISTs,
infecção sexualmente transmissível. E eu falei, mas doutor, eu sou homem de uma mulher só. Ele falou, calma, pastor Emerson, eu vou te explicar aqui. A herpes zoster é vulgarmente chamada de fogo selvagem. É uma enfermidade que acomete aquelas pessoas que lidam muito com as pessoas. E muitas pessoas chegam aqui acometidas dessa enfermidade e elas são principalmente professoras e pastores. Né? Essas pessoas lidam com o ensino, enfim, de um modo geral. E você é apenas mais um que está acometido disso aí. E, na verdade, a gente percebe que o nosso corpo ele forma bolhas em alguns lugares. Né? E aquelas bolhas, elas queimam de uma forma... É uma dor lancinante. E aquilo, às vezes, caminha pelo seu corpo. Né? É algo terrível. Eu sei pelo que eu passei. Né? Conheço outros colegas também que já tiveram. E, assim, há um sem número de consequências indesejadas, não é? E dolorosas que acometem não só o físico, mas como a alma do ministro que procura se emancipar de Deus. Então, vale a pena, né, aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, sobretudo aos colegas, aos pastores, vale a pena, meus irmãos, nós dependermos de Deus, porque quando nós buscamos fazer pela nossa própria força, realmente as consequências dolorosas elas nos alcançam. Mas, apóstolo Wilson Dias, um prazer, não é, conversar com o senhor aqui nesta ocasião, ouvir também as suas palavras muito edificantes, mas agora fique à vontade para se despedir dos nossos telespectadores, na sequência o querido pastor Wellington Andrade. Amém. Eu quero aqui me despedir dizendo para você que está nos ouvindo, se você não tem alguém com quem você possa conversar, procure. Né? O pastor, mesmo que você seja pastor, o pastor tem que ser pastoreado. O pastor precisa de um mentor, precisa de alguém que ele possa encostar o ombro e dizer, olha, chorar ali, seja um outro pastor, uma pessoa da sua confiança, que você confia, olha, preciso conversar com você. Eu fiz isso agora há pouco, não vou ter tempo de contar aqui, mas fiz isso agora há pouco, fui muito bem recebido pelo meu irmão, e olha, a minha vida recebeu aquele fogo de renovo, tremendo, e eu estou firme aí. Então, precisamos ter alguém que nós possamos confiar e poder, assim, desabafar. Né? Então, eu encerro desta forma, dizendo para você, procure, né? Alguns chamam de pai na fé. No programa aqui a gente está chamando de mentor. É a mesma coisa. Procure alguém com quem você possa ter ajuda, não ande sozinho. Né? Amém. Amém, apóstolo. Obrigado. Pastor Wellington Andrade, fica à vontade. Bem, eu quero me dirigir agora a cada pastor, né? O pastor e a sua prática devocional. O que sustenta uma árvore não é o que a gente vê, não é a sua copa. Ali, no BRT aqui de Feira, ali na Getúlio Vargas, naquela obra, a empresa que estava trabalhando mexeu na raiz de uma árvore. O que foi que eles fizeram? Eles cobriram a raiz. Resultado, uma sexta-feira à noite, a árvore caiu em cima de um carro HB20 com a família dentro. Sabe o que aconteceu ali? Eles mexeram com a raiz. Então, não deixe ninguém mexer com a sua raiz. Não deixe. Se nós não colocarmos um limite no nosso tempo, a igreja não vai colocar. Ninguém vai colocar. Somos nós que colocamos. Então, cadê o pastor? Está orando. Chame ele aí. Não, chame ele aí não. Nós temos que entender, amados, que o nosso tempo com Deus ele é primordial. A primeira voz que um pastor deve ouvir é a voz de Deus. Aqui em Isaías capítulo 50, versículo 4, o Senhor diz assim, Isaías diz, o Senhor Deus, ele me deu uma língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Olha só, então eu tenho ouvido de discípulo, e porque eu tenho ouvido de discípulo, agora também eu vou ter uma língua que vai amparar o cansado, o deprimido, o oprimido, né, o exausto. Mas primeiro eu tenho que ouvir de Deus. Então cuide das raízes, porque quando nós não cuidamos das raízes, esta árvore está condenada a não produzir, a cair. Né? As árvores, elas não mostram as raízes. Né? As raízes das árvores, elas ficam escondidas. Então o nosso devocional tem que ser escondido, ninguém pode ver. Né? É nós e o Senhor. Né? Então, às vezes a pessoa quer a pompa, né, de ser pastor, o privilégio, meu amado, não faça isso.
né? Primeiro, um chamado de Deus, você não se intromete no ministério. E segundo, quando o Senhor te chamar, nunca abandone a sua prática devocional. Porque os reis de Israel, Deus dizia que era para fazer uma cópia do livro da lei, dar para eles não se desviarem. Não era só do profeta, do sacerdote. Dê uma cópia para ele vai ficar com a cópia da lei. Porque eles vão meditar, porque eles precisam entender que eles não podem ser ricos, eles não podem também confiar nos cavalos, não pode ter muitos cavalos, e ele não pode se entregar às mulheres, para que eles aprendam a temer o Senhor. Então a gente precisa todos os dias andar no trilho da palavra, esconder nossas raízes, vamos esconder, não mostrar nossas raízes, e assim nós vamos estender a copa, né? Porque estender a copa é com ele, a gente aprofunda as raízes. Amém. É isso aí. Pois não, apóstolo? Em copa, né? A gente vai levar da figueira, né? Ela estava com uma copa muito bonita, né? Mas não tinha fruto. Verdade. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um programa Visão Aberta. Eu quero agradecer a vocês, telespectadores, por estarem nos acompanhando até aqui. Espero que vocês tenham sido tremendamente edificados. Não é? Cada cristão também em especial, lembrando da devocional, e em especial os pastores. Não é? Nós precisamos ter o nosso tempo para nos encher, a fim de que compartilhamos dessa unção com aqueles que nos ouvem, tá bom? Deus abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.